o atraso, eu estava procurando. Não, tá ótimo, Luiz Felipe. Sem problema. Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 26/5, nosso encontro do PIBID, né, com os alunos. É um prazer receber hoje o professor Luiz Felipe Lins, que vai fazer um bate-papo com a gente sobre resolução de problemas. Né, Luiz Felipe? Luiz Felipe, que já é nosso parceiro aí na Unirio. Então, com você, Luiz Felipe, a palavra, tá? Vou tirar o meu áudio. Obrigada por ter aceito o convite, tá? Sempre um prazer. Eu que agradeço o convite. Boa tarde, gente, a todos. Eu cheguei, estou meio atordoado ainda, já vim correndo aqui procurar o link. Ainda estou me achando aqui um pouquinho. Se puder segurar um minutinho para eu me achar aqui, eu te agradeço. A gente dá sim, Luiz. Enquanto isso, você consegue me ouvir ao mesmo tempo que você procura as coisas? Eu queria dizer o seguinte: a gente vem estudando a metodologia de resolução de problemas aqui com esse grupo, né? O nosso grupo do PIBID da Unirio, que é formado por alunos tanto da licenciatura presencial como da licenciatura à distância do CEDERJ. Então, aqui tem gente de todo lugar, Luiz, do Rio de Janeiro. Então, esse é o quarto encontro, tá? Por que a gente está estudando a metodologia de resolução de problemas? Porque a gente fez uma discussão sobre a BNCC, a introdução, a estrutura da BNCC e sobre a matemática na BNCC nos anos iniciais e nos anos finais. E a resolução de problemas é muito citada na BNCC, né? Então, a gente teve, assim, 2 encontros onde o grupo vivenciou a resolução de problemas, onde a gente propôs um problema para eles resolverem em grupos, apresentarem soluções, discutirem sobre as soluções. E na semana passada, a gente discutiu um texto sobre resolução de problemas, um textinho da ONU Chic e da Alevato. Tá? Então, e aí a gente achou importante ouvir, né, um professor de educação básica, a experiência dele com a resolução de problemas na escola, né, no chão, vamos dizer assim, no chão da sala de aula. Tá bom? Muito obrigada por você estar aqui com a gente e nos dar esse prazer, assim, da sua companhia, mais uma vez. Queria só, assim, primeiro, assim, pontuar eu acabei não organizando tudo muito bem, porque sábado eu sofri aqueles assaltos relâmpagos, sequestro relâmpagos que tem aqui, meio doidos no Rio. Cruzes! E aí, mas eu consegui escapar, pulei do carro, umas coisas meio malucas. Meu Deus, Luiz! Não tem idade mais para isso. Contar. Você tem muitas histórias para contar mesmo. A gente fica meio assustado aí, sabe que a coisa ainda não voltou. Caramba, mas que bom que você tá bem. Umas coisas doidas, e aí eu perdi um pouquinho o plumo, mas vamos falar. Aí eu acabei não preparando uma coisa muito formal, assim. Não, mas é um bate-papo, Luiz, fica tranquilo, tá? Tudo bem, então. Gente, assim, meu nome me apresentar, acho que é bom, né? Assim, meu nome é Luiz Felipe, eu sou professor da rede pública e da rede privada do Rio de Janeiro. Eu estou na rede pública há 26 anos, no município do Rio, com 2 matrículas na rede municipal de ensino, aqui da nossa cidade, da cidade do Rio, né, da minha cidade. Ela falou que tem gente de vários lugares, assim, agora eu me situei agora. Então, assim, aqui da cidade do Rio, eu tenho 2 matrículas, eu fiz o ERJ, eu fui aluno sempre de escola pública, dos meus 48 anos, eu digo que eu tenho 42 na escola pública, né? 26 como professor, os demais como estudante. Então, sempre estudei em escola pública. Em 2014, fiz o ProfMat, que acho que é um grande programa de incentivo aí para professores, que a gente consegue manter a sala de aula, né? Trabalhando na sala de aula, estando na sala de aula, né? E se aprofundando mais numa matemática que a gente começa a ver de cima, tendo uma visão maior da matemática e mais aprofundada, que vai trazer muitos benefícios para as crianças, porque eu acredito muito na educação da sala, né, do chão da escola. Eu falo muito isso, assim, eu estou há 26 anos em sala de aula.
onde eu quero estar até o meu último dia, com os alunos. Então, essa semana a gente retomou no município, eu volto com as crianças, né? E uma sensação muito boa, porque na escola privada, desde novembro, a gente já retomou, mas na escola pública causa uma grande angústia da gente estar com essas crianças fora de sala e muito vulneráveis, né? Principalmente que são crianças que moram em comunidades, às vezes, que têm outros atrativos que podem levá-los para um caminho complicado de vida. Então, achei muito bom, foi uma sensação interessante, e como ressignificar conteúdos com alunos que estão há praticamente 1 ano e meio fora de sala, né? Então, eu peguei 4 nonos anos, e é uma responsabilidade imensa. Acho que vocês devem ter gente aqui que já atua, né, em sala de aula bastante. Eu não sei, acho que tem, né? Professores atuando já. Luiz, aqui a gente tem alunos assim mais dos primeiros períodos. Tá. O PIBID é de iniciação à docência, então tem vários alunos aqui, por exemplo, do primeiro período. Mas às vezes já é professor e sim, tem pessoas aqui que já se formaram em outra licenciatura, inclusive. Sim. Isso. Ou trabalha com os anos iniciais e vai fazer o nível superior também, né? Eu não sei se tem. Esse caso eu não sei se tem. Alguém que já trabalha com os anos iniciais? Tem alguém aqui que já trabalha com os anos iniciais, pessoal? Ou dá aula, né? Tem contato com as crianças de alguma forma? Eu, por ser já licenciada em física, eu consigo trabalhar aqui em Petrópolis na rede privada com matemática. Tem uma turma de 6ª, uma de 7ª e uma de 8ª. Juliana também está falando que já trabalhou. Juliana, Flávia elas já possuem uma experiência. Então, assim, no ano a gente tem uma responsabilidade um pouquinho maior, porque tem a cobrança da Prova Brasil, aquele númerozinho que fica olhando bastante para a escola, onde a gente fica com bastante em evidência, né? Então, assim, é legal, assim, estou dentro de sala, a Unirio foi minha grande escola, uma grande universidade, onde eu aprendi, amadureci muito como professor, e os professores são fenomenais. Eu acho que foi um grande presente que eu tive na minha carreira, conviver com os professores da Unirio, que entendem a dificuldade do professor que está trabalhando, né, e dá oportunidade, abre bastante o nosso leque, né, de visão de educação. E aí, nesse período, eu venho trabalhando em sala de aula, concluí o Profmat, o mestrado, assim, acho que não pretendo fazer o doutorado, já é uma coisa que está um pouco mais decidida, e assim, é legal que trago uma experiência, assim, tem algumas premiações em termos de escola, né, um pouquinho de Olimpíada de Matemática, que eu acho bastante interessante, o prêmio Educador Nota 10 do ano passado, o Educador do Ano, o prêmio Shell de Educação Científica, que são trabalhos desenvolvidos com as crianças, e principalmente essa parte da gente, do que a gente está voltado para quando a gente foca em trabalhos dentro da escola. O tema hoje é resolução de problemas. Então, acho que nada do que eu tenha conquistado em termos de eu e meus alunos, em termos de destaque em alguma coisa ligada à área de metodologia, de educação, não esteja voltado para a resolução de problemas. Então, não consigo hoje pensar em matemática sem pensar numa matemática que seja voltada para resolver problemas. E é o que está na BNCC, né? A BNCC, ela traz as competências, que eu acabei estudando muito a BNCC, hoje eu entreguei até um artigo para eles, para o movimento Todos pela Base, e a gente se aprofunda bastante, tem estudado um pouco sobre letramento matemático, que eu acho que é fundamental, principalmente para as séries iniciais, né? Não todo, mas eu acho que nas séries iniciais fica bem, isso é bem forte.
e a gente trabalhar essas competências, que são as grandes 8 competências que a gente tem na base para matemática, fazendo conexão e dialogando com os 5 eixos, né, temáticos que a gente tem, que hoje estão destacados na base. Então, assim, esse olhar, ele visa muito a resolução de problemas, o desenvolvimento do raciocínio lógico, e resolver problemas a gente começa a fazer quando, né? São algumas perguntas. Quando a gente começa a estimular a criança a resolver problemas. O que é um problema, para começar, né? A gente começa a se perguntar, será que o que eu estou trabalhando na escola é um exercício ou é um problema? Quando a gente começa a perceber que a criança está resolvendo o problema e encontrando estratégias diferenciadas de resolução. Eu não sei quem traz alguma experiência, se alguém quer abrir para falar, assim, em que momento a gente começa a perceber a diferenciar entre a resolução de um problema e um exercício mais mecanicista. Não, ninguém? Eu acho que um problema, né, é quando a gente consegue contextualizar, né, jogar às vezes para a realidade e aí envolver o aluno para que ele, né, ache uma estratégia para resolver aquele problema. E às vezes o mais mecânico é botar assim, tipo, para fazer várias contas de adição, várias contas de subtração, e não contextualizar onde que ele vai encontrar opções locais, né, exercícios ou problemas que ele vai poder resolver e vai ter que traçar uma estratégia para resolvê-los. Sim, bom. Eu também penso bastante nisso aí. E eu acho assim, quando eu pego turmas de 6º ano, trazendo uma experiência, né? A gente pega uma turma de 6º ano. Aí você vai observar o que eles trouxeram, que vem construído, o que você precisa alicerçar um pouquinho mais, né? Dar uma base e desconstruir talvez algumas coisas que em matemática às vezes a gente precisa ressignificar de uma forma diferente, né? Então, assim, a gente hoje tem recebido nas escolas alunos no 6º ano que não conhecem as ideias operatórias. Eu gosto muito o princípio, as ideias de Polya, né? Polia ou Polya. A gente entendeu o problema. Quando a gente está resolvendo um problema, você tem que identificar o problema, né? Elaborar algumas estratégias, aplicar e fazer a verificação. E isso dá para começar desde pequeno. Assim, no meu 6º ano, quando uma criança chega assim, eu dou uma situação problema, ela me pergunta, esse problema é de mais ou é de menos? Quando vem um é de mais e o é de menos, já me sinalizou alguma coisa. Eu guardo aquilo ali. E já falei, ele não tem as ideias operatórias construídas, porque ele identificaria qual a ferramenta que ele utilizaria no processo de resolução, e não é ler o problema e me perguntar se aquele problema é de mais ou é de menos. Então, eu preciso construir as ideias operatórias, porque às vezes a gente, quando está dentro de sala de aula, a gente fala, o problema não é meu, porque eles chegaram assim, o problema não é meu, eu vou seguir daqui para frente. Aí chega no ensino médio, o professor do ensino médio fala, tá vendo, chegaram da escola municipal, não sabem nada, o problema também é meu. E aí, coitado, ele vai lá para a universidade, eu não sei se vocês falam isso, mas assim, olha como o garoto chegou com nada construído. Isso vai virando uma bola de neve, onde um vai botando a culpa do outro e ninguém resolve o problema, que isso é um problema, que é você construir aquilo que aquele aluno está precisando. Então, quando eles começam é de mais ou é de menos, já é um sinalizador de que eu preciso reconstruir algumas coisas que não estão construídas, né, ou que foram construídas e se perderam no processo. Então, uma boa ideia para trabalhar essa parte com as crianças menores, que eu estou dizendo, é você levar a história em quadrinho. Pede para eles levarem histórias em quadrinhos, eu gosto de fazer muito isso. As crianças, dentro da história em quadrinho, pega uma da Turma da Mônica, você vai ver que tem lá uma situação, problema, né?
eles identificam que tem um problema, depois a Mônica o Cebolinha vai elaborar uma estratégia de resolução, depois eles veem que aquilo deu certo e a história termina com tudo resolvido. Então eu penso, identifico qual o problema, os estados de um problema, né, e que tipo de estratégia eu vou ter. Um problema, ele vai ser resolvido por um desenho, por um gráfico, faço uma tabela. Então, a gente tem que explorar as diferentes estratégias de resolução. Então, assim, primeiro ele precisa entender as etapas da resolução de um problema, na minha opinião. E é legal trabalhar com crianças menores, pegar que ele identifique isso em histórias, entendeu? Nas histórias, eu tenho, nem sei se posso colocar umas aqui, projetar. Deixa eu pegar aqui. Um minutinho só. Nossa, caí na certa. Deixa eu pegar aqui um minutinho. Eu vou aqui projetar uma aqui que eu tenho em mãos. Tá? Não sei se é a tela inteira ou se é a janela que eu coloco. Deixa eu ver se está dando para ver, calma aí. Vocês estão vendo? Não? Sim, sim. Então, aqui eu faço muito isso com eles, tá vendo? Eu pego uma história em quadrinho, então, compreender um problema, elaborar uma estratégia, executar a estratégia e fazer a verificação. E aí eu dou um quadrinho faltando uma das etapas, né? Deixa eu ver aqui. Então, aqui, ó, essa é uma história que tem, acho que num livro. O cara tá dormindo, eles estão no alto mar, aí o cara não para de roncar, pelo que eu entendo, né? Ele tá com serrote, que não sei de onde apareceu, mas ele tá serrando, que a criança sempre perturba, eles sempre questionam, né? E o cara foi embora. E ele conseguiu dormir, cada um foi pro seu canto. Então, primeiro, é legal que eles identifiquem o que está faltando, né? Ele tem um problema, eu coloquei aqui, ele tem um problema, ele não consegue dormir, do lado dele não para de roncar. Eu coloquei o 3, porque ali eu já estou vendo ele serrando, eu não vi de onde veio o serrote, eu não vi a estratégia que ele elaborou, eu já estou vendo ele executando. E, por último, eu verifico que deu certo. Ele cerrou, cada um foi para o seu lado. Deixa eu ver se tem outro aqui. Esse é do Pateta. O Pateta está tentando entrar num ônibus, você não pode carregar algo tão grande sem pagar uma passagem extra. Ele está com um tapete nas mãos, né? Ele está pensando, tem uma lâmpada ali, fica claro ali, e depois ele está dentro do ônibus com o tapete enrolado no corpo dele. Ele resolveu o problema porque ele se enrolou no tapete. Então, aqui eu coloco como ele tem um problema, ele tem que pagar 2 passagens, que o motorista fala, ele está elaborando uma estratégia, eu não vi ele enrolar o tapete, e eu já vejo ele dentro do ônibus, viajando com o tapete enrolado nele. Eu não vi ele executando, eu não vi ele enrolando o tapete. Essa C, peguei na revista da Mônica, o gatinho tá lá em cima da árvore, ela chorando, eu acho que é o Cascão, é o Cebolinha, não sei. Aí ele deixa comigo, ele tá subindo e ela tá com o gatinho dela já indo brincar, porque ele salvou. Então, eu coloquei, ela tem um problema, ele tá executando, ele tá subindo na árvore, e eu tô vendo o problema resolvido, né? Então, assim, deixa eu tirar aqui, deixa eu parar de apresentar um minutinho. Deixa eu voltar. Trabalhar com quadrinhos é muito interessante, principalmente com crianças menores, né? E aí, um outro exercício é pedir que eles levem histórias em quadrinhos e eles recortem as etapas e passem para outros alunos, para outros grupos, que eles trabalhem em equipes e identifiquem as etapas da resolução de um problema e discuta com os colegas onde está o problema identificado na história, qual estratégia,
ele pensando em como resolver, né, executando e depois a gente verificando. Uma outra coisa que eu gosto também com crianças pequenas, que estava aparecendo, é você dar um problema. Deixa eu pegar aqui um minuto, deixa eu projetar. Eu estou começando com atividades de crianças bem menores, sem problema, né, Aline? Estou começando com Fica à vontade, Luiz, você que está no comando. com... Eu já estou até fazendo um link aqui com uma coisa que a gente leu no texto, discutiu no texto na semana passada. Eu estou aqui com eu tô lá no 6º ano, quando a gente começa, quando a gente percebe que eles chegam com algumas lacunas, né, e aí a gente tem que dar conta. Esse aqui é um outro tipo de exercício que eu gosto também. Isso é um material que eu costumo dar para eles, entendeu? Esse aqui tem... Aí você dá um enunciado faltando alguns dados. Eu botei: na exibição de um filme vencedor de um festival de cinema, havia pontinho, pessoas na fila para comprar ingressos para a primeira sessão. Quantas pessoas sobraram para a segunda sessão? Se a lotação do cinema é D, ele tem que completar e a gente vai discutir. Então, é mais reflexivo do que você dar um problema. Às vezes a gente acha assim: se o aluno não sabe resolver problema, eu vou entupir ele de problema. E eu não acho que um bom resolvedor de problema é um aluno que saiba tanta matemática. Ele precisam ser problemas, não é a quantidade, é isso que eu estou dizendo, é a qualidade dos problemas, né? E não a quantidade. Então, esse aqui, a gente vai fazer várias reflexões. Então, assim, na exibição de um filme vencedor de festival de cinema, havia... Aí, que número ele vai botar? Será que o número de pessoas na fila pode ser maior ou menor do que o número de pessoas da lotação que está no cinema, que vem depois? Se sobraram pessoas para a segunda sessão, o número de pessoas da fila tem que ser maior do que o número da lotação de pessoas que cabem no cinema, né? Em cada sessão, senão não teria pessoas esperando para a próxima sessão. E o legal é discutir que às vezes eles colocam assim: haviam 1.000 pessoas na fila. Eu falei: gente, será que é um número viável, 1.000 pessoas numa fila de cinema? Eu falo: eu nunca vi, gente, mas pode ser que tenha um super filme que ficaram 1.000 pessoas ali numa fila fazendo uma aglomeração grande, né? Mas, e aí botam assim: a lotação do cinema é de 800 pessoas. Nossa, um cinema de 800 pessoas. Eu falei: vou de binóculo, ou a tela vai ter que ser gigantesca, assim, porque é um número razoável. Então, até a ordem de grandeza dos números, ela começa a fazer sentido, entendeu? É você discutir uma coisa que vai além só do problema. É que dados eu estou utilizando, se os dados fazem sentido, né? Eu gosto muito desse daqui também. Invente uma pergunta para a situação que segue, né? E apresente a solução de modo que sejam utilizadas operações. Dona Esperança tem 69 anos de idade, do quais a terça parte foi dedicada à prática de natação. Ela ganhou várias medalhas e ficou famosa. A pergunta mais clássica que vocês acham que eles colocam, qual é? Ninguém? O que é a terça parte? Então, mas eles costumam colocar assim: quantos anos tem Dona Esperança? Ou quantos anos Dona Esperança começou a praticar natação? Que está errado. Porque, assim, ela dedicou a terça parte da idade para a prática de natação, mas eu não sei com quantos anos ela começou a nadar. Aí alguns botam: com quantos anos ela parou de nadar? Vai lá e bota 23 anos. Mas ela começou quando nasceu. Eu tenho esse dado. Ela não pode ter começado com 20, ter parado. Eu falei: gente, a pergunta tem que estar conectada ao enunciado. Então, assim, tem aluno que bota: quantas medalhas ela ganhou? Vamos discutir. Aí é uma aula que a gente não pode estar muito preso a algo que não dê abertura à discussão, porque essa discussão é que vai ser rica. Então, o que eles colocam de resposta não é algo pronto.
Isso pode demorar 20, meia hora, porque você tem que discutir cada pergunta que eles colocam no problema, para a gente fazer reflexão se aquela pergunta faz sentido ou não. E por muitas vezes as perguntas erradas vão ser muito mais ricas do que a certa, do que seria a pergunta certa. Porque quando o aluno fala assim, com quantos anos Dona Esperança parou de nadar? A gente vai pensar, ela parou com 23? Será que ela não começou? Ela não pode ter começado com 46 e parou agora com 69? Pode. Eu falei, então, será que essa pergunta então ela está bem formulada? É você começar a ter uma qualidade maior no enunciado, na linguagem, entendeu? No que se pergunta. E agora, como é que você identifica um aluno que é fora de série? Tem aluno que coloca assim, se Dona Esperança ganhou 3 medalhas, tem vários. Se Dona Esperança ganhou 3 medalhas em cada ano que ela praticou natação, quantas medalhas Dona Esperança adquiriu em todos os seus anos de prática? Esse menino já consegue pegar aquele dado do problema, colocar uma outra informação para formular aquele problema. Ele tem um problema que ele se abre ainda mais. Então, assim, eu vejo que esse menino é diferenciado. Esse menino é diferenciado. Entendeu? E quando tem alguma pergunta bem interessante, que às vezes eles colocam perguntas que fogem um pouquinho da matemática, eu também acho que eles são um pouquinho diferenciados, porque ele está fazendo outras relações. Esse daqui também é bem simples, elabore um problema e resolva-os. Eles têm muita dificuldade, eles botam quanto ela gastou. Não tem eu falo que o enunciado tem que ter dados, eu tenho que ter uma informação, eu tenho que ter uma pergunta. Então, isso é muito legal. Trabalhar também expressões, a gente vê muitas expressões, né, numéricas. A gente vê a expressão desconectada a nada, né? Então, gosto muito de fazer situações com expressões numéricas assim, para que eles identifiquem. Um tanque tinha 120 litros de água. Dele foram retirados 6 baldes de 10 litros em cada um e 6 vasilhames com capacidade de 4 litros em cada. Quantos litros de água restaram do tanque? Qual a expressão numérica é correspondente à solução para a solução desse problema? Então, isso é interessante, sabe? O parênteses faz sentido. O que eu faço primeiro aqui? Se eles não entendem isso, gente, eles não vão entender muita coisa. Então, essa tradução da linguagem, da expressão numérica para a linguagem decodificada, né, que eu vou chamar de a linguagem com números, a codificação, e a linguagem falada como decodificação. Você fazer a decodificação e a codificação de forma correta, isso é muito importante. Porque quando ele chega no 8º ano, se ele entende isso, ele vai entender a diferença entre o quadrado da soma e a soma dos quadrados. Então, é a gente fazer reflexões, não só num problema, mas de outras maneiras. Eu estou correndo um pouquinho aqui, depois eu posso até deixar esse material com a Aline ou a Luísa. E aqui é legal, vou mostrar só essa atividade aqui para vocês, que uma outra sugestão de atividade que eu fiz com eles foi que eles elaborassem, aí você pensar em problemas fazendo uma conexão com outras áreas, né, que está lá na BNCC. Eu peguei a professora de artes, pedi para ela me ajudar, ela deu umas técnicas de papel picado, né, que você fazer quadros com papéis, eu chamo de papel picado, se ela ouvir isso, ela me mata. Mas tem uma técnica que a gente dá nome, que eu não lembro o nome, e eles tinham que criar um problema, cada um criar o seu. E então tá aqui, olha, ele botou compreender um problema, a menina quer atravessar a ponte está quebrada. Aí ele pensou, vai elaborar uma estratégia. Ele precisa de serrote, de martelo, de prego e um pedaço de madeira. Ele está consertando e os dois se encontraram do outro lado da ponte. Então, consolidou,
ele já consegue montar uma história em quadrinho, que eu estou voltando, que eu estou dando umas viajadas, nas etapas de resolução de problema. Esse outro montou assim, ó, compreender, o pneu da bicicleta furou. Tudo que eu peço, gente, eu peço para eles que eles escrevam também, para a gente exercitar a escrita em português. Eu tenho que ler o texto e tenho que entender a história. Porque às vezes a história que eles estão contando no visual eu não consigo interpretar. Então eu peço para a gente de matemática, independente da gente ser, matemática não mexe com... Mexe sim com a escrita, com a linguagem. Quando pedir para eles elaborarem um jogo, pede para eles escreverem sempre as regras. Não, escreve, se eu não entendo, meu filho, o que você criou, como é que a gente vai jogar? Tem que ser um jogo que eu leia o manual e eu vou entender, né? Então aqui, o menino furou o pneu da bicicleta, né? Ele teve uma ideia, a lâmpada, ele deve ter usado até aquela ideia, ele está pensando. Ele foi lá, está consertando a roda e ele já está andando de bicicleta. São trabalhos excepcionais para mim. Eu guardei, escaneei, ficam comigo. Aqui, esse daqui, olha, ele tem um problema. O ninho do passarinho caiu. O ninho está caído da árvore. Ele precisa, está pensando uma estratégia, eu preciso de uma escada. Ele está subindo na escada, colocou o ninho na árvore e salvou a família lá do passarinho todo. Esse daqui, a menina se machucou, né? Está machucada, ela precisa de uma tesoura e de um esparadrapo. Ela ajuda a fazer um curativo e elas vão brincar. Eu sou apaixonado por esse, tá? Porque quando eu olhei, eu não entendi. Para mim, onde está elaborar a estratégia era um transferidor. Mas aí depois eu fui ler o texto e entendi. O menino chegou no ponto do ônibus. O ônibus está passando, tá aqui coisa do ponto, o ônibus está passando. Ele tem um problema, ele perdeu o ônibus. Ele lembrou que eles têm um caminho para cortar. Ele pode fazer pegar um atalho, né? Aquilo ali era um atalho. Ele sai correndo pelo atalho, ele está vendo o ônibus vindo de frente no outro ponto de ônibus. Então, assim, quando a gente fala, eles chegaram não construído com a resolução de problemas. Eles têm dificuldade em entender até as etapas de resolução de um problema. Mas quando você vê um trabalho desse, a visão espacial que esse aluno tem, a percepção espacial que ele tem, ele olha um ônibus de lado, o ônibus vindo de frente, olha o desenho que ele fez do ônibus vindo de frente. Gente, ele sabe muita matemática. Só que a gente precisa sentar e construir essas coisas que às vezes ficam no caminho. Mas ele sabe muita matemática. Esse aqui, o menino, a pipa ficou presa, a pipa cortou, teve uma ideia, consertou a pipa e a pipa está no alto, né? Então, e depois, gente, olha, teve uma apresentação, eu gosto de mostrar, ao invés de botar o trabalho deles expostos numa parede, eu fiz uma camisa, eles levaram uma camisa, cada um tem a sua camisa com as etapas de resolução de problemas. E eram esses 9 alunos que tinham ainda dificuldade. Então, não é parar uma turma inteira, a gente pode fazer um trabalho com aqueles que ainda não alcançaram, não deixando eles de lado e não dando continuidade ao trabalho que a gente pode estar desenvolvendo com os demais alunos da turma. Não é parar tudo, é fazer uma sala de aula em movimento. Vários conceitos e várias coisas estão sendo construídas ao mesmo tempo. Isso é meio doido, mas é possível. Então aí os trabalhos deles, na camisa, eles estavam numa exposição e as pessoas paravam, que isso? Eles explicavam, isso são as etapas de resolver um problema. Você conhece as etapas? Aqui é uma história. E isso, para mim, é muito enriquecedor. Deixa eu interromper. E eu estou falando muito, né? Mas, assim, estou trazendo coisas do dia a dia que eu sei que eu fiz em algum momento e eu estou começando lá no 6º ano, já falei ali, quando a gente começa a identificar e às vezes a gente fala assim, a culpa é do professor, eles chegaram sem saber nada, a gente começa achando culpados, né? Procurando culpados. Mas aí eu aprendi, quando eu comecei a dar aula com uma coordenadora que marcou muito minha vida, a Sara, que eu comecei no magistério e eu falei para ela, Sara, sabe que eu consegui, eu percebi que eles não sabem o que é um problema, eles não sabem
nem as etapas de resolver um problema, eles ficam me perguntando se é de mais, se é de menos, eles não sabem as ideias operatórias, eles não sabem diferenciar ideias da adição, ideias da subtração. Aí ela, nossa, Felipe, com 1 mês tu detectou isso tudo, que legal, agora qual a solução que você vai dar para resolver isso? E aí eu fiquei olhando com aquela cara de assim, então agora o problema é teu, tá contigo, tu conseguiu identificar, tu foi muito rápido. Agora, o que você vai planejar para solucionar esse problema? Você já sabe o que eles não sabem. Agora, que estratégias você vai fazer? E esse tipo de trabalho eu faço desde que eu comecei. Esse trabalho aí, se eu não me engano, tem uns 15 anos que eu estou mostrando para vocês. Então, assim, foi logo no início. Então, não é aquela loucura de que não sabe e a gente deixa para lá. Não sabe o que eu vou fazer, isso eu aprendi. Eu não vou ficar falando para o outro aquilo que eu percebi que eles não construíram. Como eu vou dar conta de construir isso que está faltando? Cada um tem seu tempo, cada criança tem suas individualidades, suas especificidades. Então, é ter um olhar mais quase que individual para cada um deles, né? É você tentar construir as coisas no tempo que cada um tem. Eu hoje vou dizer que eu aprendi muito com a Giovana falou que sabe que algumas escolas não dão certas estruturas. Mas assim, eu vou te falar, Giovana, eu cheguei desde que eu não entrei no magistério, meu maior compromisso foi com o aluno. Tem algumas coisas que eu consegui já abrir mão, assim, a minha responsabilidade é com ele. Então, assim, às vezes as direções não entendem muito. O ano passado eu ganhei um prêmio com a maquete, o Educador Nota 10, tinha gente que falava, eu não aguento mais ver essas coisas jogadas aqui, um monte de lixo. Eu falei, isso não é lixo, isso é trabalho. Mas eu estava pouco ligando, então eu vou jogar tuas maquetes no lixo. Eu falei, não vai jogar nada no lixo, pode deixar tudo aí que isso é trabalho. Então, assim, você começar a ter propriedade naquilo que você está fazendo, as pessoas começam, mesmo que as pessoas não entendam que aquilo seja produção e aula e produção de conceitos e conhecimentos, que a gente também não pode exigir que todo mundo entenda e consiga ter essa visão, mas o nosso compromisso é com a criança, o importante é que a criança tenha. Então, assim, no final da história, ganhando ou perdendo, quem está na ponta do processo é que vai sofrer mais, principalmente se for uma perda. Então, assim, eu vou fazer o diferente e o diferente depois lá na frente eles vão ver os resultados. Eu trabalho numa escola particular aqui hoje no Rio, já estou nela há 12 anos, no Alfacem, aqui na Barra. Tem até professores que tem da Unirio que são, a minha aluna é filha de professora da universidade, e assim, eu estou com minha turma do 9º ano, que são são alunos meus desde o 6º ano, e eu recebi um grupo esse ano, no outro dia eu estava fazendo uma conta, se eu não me lembro foi essa, tá? Muitos alunos novos e um aluno antigo, tinha uma conta que tinha que fazer 3 inteiros mais 3 quartos. E aí um aluno novo falou assim, odeio MMC. Aí um antigo virou e falou assim, mas não precisa fazer MMC. Cada inteiro tem 4 quartos. Então aí, se ele botou 3 inteiros, são 12 quartos. Com mais 3 quartos, dão 15. Então não preciso tirar MMC. Aí o garoto falou, como é que tu sabe isso? Aí eu pensei, talvez o conceito do modelo de barras, que eu acabei estudando muito tempo lá no grupo da UFRJ, um grupo que a gente tem lá do Projeto Fundão, e aí você acaba utilizando muito o modelo de barras para resolver o problema. Ele pensou na unidade como um quarto. Ele não precisa ficar pensando em fazer MMC. A mente dele já consegue enxergar a unidade de medida que ele vai usar.
E isso, para mim, é muito rico. Aí eu falei pro menino, garoto, você é muito inteligente, né? Aí eu falei, você é meu aluno, mas eu não sabia que você estava nesse nível de monstruosidade matemática, não, assim. Eu falei, você tá devorando, porque você fala para o outro ali desesperado que viu um cálculo com fração, vou ter que tirar MMC, um menino intuitivamente pensa uma outra unidade de medida e me dá a resposta ali de forma brilhante. E eu nem lembro se era essa ou se era uma mais complicado. Ele pensou em dividir, ou era 3 divididos por 3/4, negócio assim, ele pensou num quarto como unidade, dividiu. Mas é você entender o conceito. É entender o conceito que a gente vai construindo devagarzinho, que a gente vai construindo, vai fazendo as conexões, né? Começa a fazer as conexões com eles. No 9º ano agora, eu peço que todos usem máquina de calcular, porque eu não consigo falar em propriedades de radicais sem o garoto ver que aquilo ali é verdade, né? Aí tá lá no livro, o radical de um radical é o radical, pode ser escrito como único radical, onde o índice é o produto dos radicais. Aquilo já dá até medo. Aí eu falo, menino, joga aí na máquina científica, raiz quadrada da raiz quadrada de 5. Agora, vamos ver. Ele está falando que é o mesmo resultado que multiplicar os índices. Vamos achar a raiz quarta de 5. Deu a mesma coisa? Deu. Então, essa propriedade aí é legal. Agora, vamos escrever isso de forma utilizando uma linguagem matemática que vale para todos. Será que vale? Então, assim, você não é ficar dando propriedade, é você refletindo sobre as propriedades. E isso é muito mais enriquecedor do que a gente, às vezes, ficar só instrumentalizando, entendeu? É muito enriquecedor. O Tomás falou já que eles gostam de usar a calculadora científica. Agora, e eu, velho, né, com a minha calculadora na mão, professor, baixa uma no computador e no celular moderno. Aí eu aprendi a baixar uma bem melhor do que a minha. E eles não precisam, professor, ficar pedindo calculadora para a gente comprar. A gente tem tudo, a gente só baixa aí o aplicativo, tem milhões de calculadoras. E assim, isso é legal que a gente tem. Mas vamos voltar para os problemas que a gente não pode ver. Mas também tem um pouquinho de problema, porque eu acho que tudo que a gente constrói, quando a gente não faz conexões, vem da ideia do que é um problema, né? O que é um problema para cada um, né? O que é um problema matemático. Tem gente que... eu mostrei um pouquinho da expressão. Tem gente que vai olhar para aquela expressão numérica e vai ver uma expressão numérica. E isso é uma expressão horrorosa. E eu posso dizer que aquilo ali é uma tradução, uma codificação de uma linguagem, de um problema, de uma situação problema que ela foi codificada com números e com uma expressão envolvendo as operações, mas que é a tradução da resolução de um problema por meio daquelas operações. Então, começa a fazer sentido quando a gente começa a fazer conexões, né? E um problema, a gente tem que abrir esse leque quando a base fala. O que resolver um problema, né? Eu posso dar um monte de problema ali de porcentagem e aquilo não tem conexão nenhuma. Eu boto assim, crio um problema para mim, eu boto assim, numa casa eu construí a minha sala tem 3 metros por 4, eu vou comprar um piso e eu quero ter 10% de segurança para os pisos que forem quebrados. Ele vai lá, vai fazer a conta e vai achar 10%, aí eu crio outro. Mas é interessante criar situações onde essa necessidade apareça. O grande legal do prêmio do Educador Nota 10 é que quando eu pensei em trabalhar com projetos, eu trabalho com projetos há um bom tempo, porque o aluno, eu tento estimular que os problemas surjam e os conceitos vão sendo construídos a partir deles. Então, não sei se vocês ouviram, mas já ouviram do trabalho que foi desenvolvido, foi os alunos planejarem uma casa, né? Uma casa planejada por eles. Então, eu levei uma planta baixa, que já é um problema. O que é uma planta baixa? Aí a maioria nunca viu, porque crianças, às vezes, eles moram em residências que não tem, muitas vezes não são, às vezes, legalizadas, né? Principalmente aqui onde eu trabalho, e não tem acesso a conhecer o que é uma planta, né?
E aí eu mostrei para eles o que era uma planta, planejei a planta para as crianças no quadro, e falei que aquilo ali tem... Aquilo é o que é a sala, o que é o banheiro, a porta, a gente tem uma norma padrão. Falei um pouco sobre a legislação urbanística do Rio, de construção de obras, né? Que você não pode ter tem que ter um espaço da casa para o muro, um deslocamento de corredor. E aí eu brinco muito com eles. Por que corredor se chama corredor e você não pode correr? Eles, é verdade, se a gente corre na escola, leva bronca. Então tinha que chamar, é a corrente de ar que tem que passar pela casa. E depois eu pedi que eles montassem uma casa em equipes planejadas por eles, e a gente começa a mexer com instrumento de geometria, compasso, transferidor, como é que a gente vai fazer isso aqui ficar reto, esse ângulo ficar certinho. E aí eu fui puxando deles. E agora? Como é que eu quero revestir o piso dessa casa? Quanto de piso eu vou precisar? Aí qual unidade de medida que a gente utiliza, né? Qual unidade de medida para piso? Aí uns alunos. É aquele M2. M2 é o M2 é uma unidade. O que é M2? É um metro quadrado. Eu falei, o que é um metro quadrado? Eu não sei, professor, é um metro quadrado. Eu sei que eu escuto isso, negócio de metro quadrado, tantos metros quadrados de piso. Aí levei jornal. Eles construíram um metro quadrado de 1 metro com jornal, cada um construiu o seu, falei que cada um tinha que ter seu metro quadrado, enfiar na mochila, e eles foram medir sala dos professores, corredor, cada grupo mediu um lugar. Mas aqui não cabe, professor. Falei, e a ideia? Dobra, não tem um do outro? Dobra para completar, tem uma noção de escala. Então aqui, ó, metade, 1/4. Então você vai anotando essas subdivisões, o mundo não é feito de 1, 2, 3. Então pode não caber 5 certinho no comprimento, mas você tem uma noção com papel para dobrar. E aí eu percebi que eles não sabiam mexer com números, que eu estava fazendo um pouquinho de conexão com o eixo da base do eixo de geometria, né? Da parte de álgebra, e queria que eles generalizassem, né? Como é que se acha a área de um retângulo, a área de um quadrado. Só que eu vi que eles não sabiam operar, então fui lá na BNCC. Então um planejamento nunca é fixo, o planejamento ele tem que ser repensado em cada etapa do nosso trabalho, porque às vezes você chega com um trabalho pronto, assim, vou seguir aquilo, você nem conhece o grupo. Então uma coisa é a minha idealização, eu vou fazer um pré-planejamento, mas em cada etapa a gente tem que, junto com os alunos, pensar se a gente precisa rever algumas coisas, incluir outras, para seguir com novas ações. Então, assim, eu vi que eles não sabiam operar com números decimais. Eles não sabiam... Como é que eu escrevo 1/4 de metro quadrado? Em fração. Eu não sei somar fração, professor. Aí em decimal. E como é que é 1/4 em decimal? E aí as coisas vão aparecendo na necessidade do problema que vão surgindo. Então, isso para mim é resolver problemas também. E eu não dei um problema com enunciado, como a gente fala, matemático, aquele enunciado que os livros vêm ali formais, mas isso é um problema. E aí a galera foi, a gente chegou, e aí eles vieram, professor, não é só piso não, tem argamassa, que aí eu pedi que eles depois que a gente construiu, que eles calcularam, ai meu cachorro, negócio ao vivo é triste. Aí eu pedi que eles... Ai, meu Deus, como é que eu vou tirar ele daqui? Deixa ele ali. Aí eu pedi que eles... Tranquilo, Luiz. Quanto eles iriam gastar para revestir aquele piso. Eles podiam ter a ajuda de um pedreiro, de um auxiliar, de um ajudante, de um engenheiro, arquiteto. Acabou tendo, por sorte, porque a prima de um aluno fazia arquitetura e a mãe de um outro era uma engenheira que abriu uma lojinha no bairro e não exercia. Aí a menina emprestou o escalímetro, né? Que aí eles falaram, ensinei o escalímetro, o que era o escalímetro, o que era escala, e eles foram para a rua pesquisar preço. Aí eles vieram e falaram, professor, não é só piso não, tá? Tem argamassa, tem rejunte, tem espaçador. O senhor sabe qual a diferença do espaçador? Eu falei, não, conta pra gente, o que é o espaçador? Entre um piso, se o senhor usar porcelanato, o espaçador é mínimo, professor, porque você pode juntar o porcelanato, é bom botar na sala. Agora, na cozinha, o senhor usa um espaçador de 2, meu pai é que falou.
E aí essas coisas foram crescendo. Aí um aluno falou, professor, como é que eu calculo a argamassa que eu vou gastar? Aí eu falei, como é que a gente calcula? Tira uma foto, trouxe uma foto do pacote, do saco da argamassa. Então, quero na próxima aula. Aí nós vimos que um pacote dava para 4 metros quadrados. Já foi a ideia de trabalhar proporcionalidade. 7º ano, eu já ia trabalhar o conceito que alguns chamam de regra de 3, eu não gosto de chamar, mas a proporcionalidade ali, a ideia de proporcionalidade com as crianças. Então, você sabe que um pacote dá para tanto, a gente vai calcular. Eles fizeram os cálculos, as planilhas. Depois eu fui, mostrei o Excel para eles, né? Que eles podiam fazer tudo aquilo em Excel, tudo aquilo com planilhas que já dão os cálculos. Então você joga, você dá uma fórmula que eles vão calcular aquilo para você. Aí um aluno falou, meu pai falou que tem que comprar mais piso, hein? Que ó, quebra, que quando corta... Eu falei, então você vai perguntar seu pai qual é essa margem de erro aí. Aí ele voltou, 10% que o meu pai falou. Aí eu, 10%, como é que você calcula 10% com o teu conceito que eu tinha que trabalhar no 7º ano, o garoto trouxe para mim. Aí eu falei, vamos aprender a calcular a porcentagem, porque a gente precisa dessa margem de erro aí, para os pisos que vão ser quebrados lá com a maquita, quando o cara for cortar o piso de vocês, e aquela sobra que a gente tem que ter de segurança. Aí é bom guardar. Um outro grupo falou assim, minha avó falou que tem que guardar, que depois um piso não é igual ao outro. Quando você troca, o piso vem diferente. Eu falei, bom, então vamos lá, vamos trocar. Aí fizemos os cálculos. Na parte da maquete, depois eu ensinei, na maquete não, perdão, da planta, eu mostrei para eles o AutoCAD, eles quase morreram do coração. Professor, o senhor fez a gente construir tudo à mão. Eu falei, mas a geometria, ela só tem significado quando você coloca a mão na massa. Os grandes geômetras, eles não tinham computador. E a geometria é linda. Você hoje tem pirâmides, você tem construções magníficas, mas aí depois eles falam, por que não mostrou AutoCAD primeiro? Essa garotada, ela é tecnológica, né? Ela está toda voltada para mexer com computação. E aí eles foram, montaram uma maquete, apresentaram para a turma. E o legal é assim, que matemática eu perguntei para eles na aula seguinte, eles tinham que fazer uma autoavaliação, e qual era a matemática, o que eles tiveram de dificuldade, o que eles tinham de aprendizagem, e onde eles viram a matemática. E aí são redações fantásticas, porque alguns falaram, eu vi matemática, construir uma casa é muito caro, hoje minha mãe mora sozinha, somos 4 irmãos, que temos um quarto, então viu quanto é caro cada um ter seu quarto, aprendi a dar valor ao gasto, aprendi a respeitar mais meu pai. Eu tinha vergonha do meu pai, porque ele era pedreiro, hoje eu vi que ele tem que saber muita matemática para ser pedreiro. Outros colocaram, aprendi a trabalhar em grupo, a ceder opiniões, como é difícil ceder. No planejamento da casa, nós brigamos muito, mas a gente tinha que chegar a um acordo, e eu falei, minha filha, isso vai ser pro resto da vida, quando eu botei algumas frases deles, olha isso, você só começou, tu tem 12 anos, você está dizendo que trabalhar em equipe, ceder a opinião para o outro, tu vai fazer isso a sua vida inteira, meu filho, aprender a ceder. E falaram da matemática toda, eu tinha problemas com contas, eu tinha vergonha porque eu não sabia calcular com número decimal, eu tinha medo, eu não sabia o que era porcentagem. E assim, isso para mim é problema. O que é um problema? Isso que eu estou falando no início. Um problema, às vezes, a gente como professor acha que o problema é aquilo que vem escrito ali com uma história, muitas das vezes surreal, né? Eu falo muito assim, aqueles problemas que tem muito em sistemas, né? Resolução de sistemas, que eu fico revoltado, que bota assim, numa fazenda tinham tantas cabeças, entre patos e entre galinhas e porcos, já viu? Tinham 70 cabeças e tantas pernas. Quantos porcos? Eu falo, gente, alguém foi numa fazenda, contou a pata, contou a cabeça, mas não contou o bicho, quer que tu saiba, eles riem de se mijar. Eu falei, a pessoa é completamente maluca,
porque ela foi, ao invés dela contar o porco e a galinha, não, ela contou a pata, ela contou a cabeça e quer que você responda quantos bichos tem ali. Eles riem de se mijar, que eu falo assim, aí eu falo para eles, isso é um problema que não soma para matemática. Não soma, porque isso não seduz o moleque, isso é fora da realidade, isso é um deboche. Então não dá, entendeu? Você vai num estacionamento, tem tantas rodas entre motos e carros. No total de veículos, vai lá e conta a moto, conta o carro, droga. Agora eu tenho que saber quanta moto, quanto carro tem? Isso não faz sentido. Agora, pega um problema desse e fala que você vai numa lanchonete, como a gente vai em grupos, tem um gasto e você consumiu tanto. Agora faz sentido. A gente pode descobrir o preço. Quanto era o preço lá do salgado? Não lembro, mas vamos pegar o total e ver o que foi consumido. As coisas começam a ter conexão, fazer conexão com coisas da realidade. Mas eu falo muito isso com eles se mijam de rir, né? Porque eles falam que eu sou maluco, que eu questiono um problema. Hoje tinha um que eu fiz com o meu 6º ano que falava assim, Pedro e Renato contaram as rodas do carro de um estacionamento. Pedro achou 528, Renato achou 713. Quem está correto? Aí eu já sou chato, que eu falo, os dois, coitado, são crianças com muito problema, né? Que eles podiam estar jogando, ouvindo uma música, vendo uma série. Eles foram contar rodas em estacionamento. Eles já se mijam de rir. É que aí eu já vou assim, eu falo, gente, são crianças que precisam que os pais levem para ver o que está acontecendo com essas crianças. Mas tudo bem, vamos tirar isso. Aí vamos lá, gente, mas não tem carro, esses EcoSport que tem uma roda atrás? Tem carro que eu vejo 5 rodas. Mas é só fazer quem é múltiplo de 4. Qual dos dois é divisível? Eu falei, eu entendo a intenção do problema, mas ele me incomoda. Aí eles começam a rir, que eles falam, professor, qual dos dois? O ímpar não pode ser múltiplo de 4, claro, eu quero o outro. Gente, eu entendo, mas eu sou chato, eu estou questionando o problema, eu não estou questionando o que eles querem. Eu falei, vocês talvez estejam mais à frente do que eu, porque vocês vão lá e perceberam que eles querem que saiba qual número é divisível por 4. Mas a minha cabeça já pensa, tem carro que tem 5 rodas, que eu já vi o EcoSport, a roda está ali atrás do carro. Eu não sei se tinha um EcoSport nessa garagem imensa, com mais de 500 rodas. Eu já vi Jeep, que a roda fica atrás, visível. Então, como é que eu vou... Se for na Índia, que tem carrinho com 3 rodas, aí eles ficam rindo. Eu falei, fora que os dois não tem o que fazer, né? Porque estão indo para um estacionamento desse tamanho, contar roda de carro, o problema para mim está todo errado. Aí, mas isso assim, então, mas olha, essa brincadeira que eu faço, quando eles vão crescendo, eles já começam a questionar alguns problemas, tá? Principalmente na prefeitura, que faz a sua avaliação própria, né, individual, quando vem um problema ridículo, eles já começam a debochar, porque aí isso fica meu, né? Professor, viu? O problema estava perguntando uma coisa bem idiota, assim. Aí eu falo, já estão pegando o meu ranço de ficar olhando um problema e ficar enchendo o saco de um problema para ver se aquele problema tem sentido ou não. Mas eu acho que é por aí, entendeu? Acho que é por aí, assim, a gente vai adquirindo com o tempo, a gente vai adquirindo essas como é que espertezas, ou esse jogo de cintura com o tempo, mas eu acho que é fundamental a gente se preocupar muito com a linguagem, sabe? Muito com um problema que faça sentido, porque senão a gente está prestando um desserviço à matemática. Costumo falar muito isso. Vai lá mandar o garoto contar cabeça de porco, contar pata de cabeça de pato e de galinha de porco, e pé de porco e de pato, ninguém faz isso na vida, gente, pelo amor de Deus. Por quê? Porque tem que criar uma situação, um problema que envolva alguma coisa que seja resolvida por sistema. Então pense em alguma coisa inteligente. Mas ninguém vai para um sítio ficar contando pata e cabeça de porco e não contar o bicho. Pelo amor de Deus, a pessoa está maluca. Porque não contou o bicho. E aí bota o problema, que eu que saiba quantos bichos tem, é você que saiba, coitado da criança. Eu invento a coisa, você que se vire, agora vai descobrir, conta você, professor. O senhor que estava na fazenda, agora o senhor que contasse lá os porcos e os patos. Mas essas coisas são para que a gente seja realmente crítico, né, com um problema. Eu acho que tem que ter esse olhar crítico, tem que ter um cuidado muito grande com aquilo que está se perguntando.
Quando a gente faz uma avaliação, você depois senta para fazer as questões, entendeu? Senta para fazer as questões e se você teve dúvida no enunciado, tira, porque não está legal. Então, as coisas têm que estar bem claras, entendeu? Acho que um problema, você pode fazer problemas encaminhados, que você mostre como faz um e pede para ele fazer o outro. Eu vejo muito isso em problemas de Olimpíada, eu gosto muito de trabalhar com eles. Joãozinho criou a operação asterisco. A asterisco B é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Aí ele já fica, que isso? Gente, criou, não tem aquela que tem um sinalzinho? Que sinalzinho é esse? É de somar, então, operação de adição, tem uma simbologia. Criei um asterisco, é ao quadrado mais b ao quadrado. Aí ensina, se for 5 e se for 3, 5 ao quadrado, e se for 7, então, e agora for 8. Então, esse tipo, você ensina, você reflete e ele faz um. Isso é um problema interessante. Né? Mas assim, não é sair dando esse tipo de problema. A gente primeiro precisa ter um pré-diagnóstico. Eu digo que quando a gente chega na escola, uma das coisas mais importantes é fazer o diagnóstico inicial. Que grupo a gente tem, onde eles estão e o que eu preciso construir. Para a partir daí a gente ver o que a gente precisa. Nunca achar que assim, o aluno está no 6º ano. O aluno pode estar no 6º ano escolar, não quer dizer que ele esteja no 6º ano ali dentro do planejamento das orientações curriculares de cada rede. Então, não é olhar como o ensino fosse vertical, né, de cima para baixo, né? E eu não acredito nisso também. Eu acredito que é muito mais amplo. Hoje eu tenho muitas crianças autistas, eu gosto de trabalhar com criança autista, são mais de 120 espectros de autismo, inclusive o Asperger, onde eles têm uma potencialidade imensa para matemática, né? Mas não deixa de ser um espectro de autismo. E a gente começa a repensar o que a gente quer construir. Que criança a gente quer ter no final de um ciclo. Né? E que matemática vai fazer sentido para a vida dessa criança. Aí a gente vê que cada um é de um jeito e que todos aprendem. E que ninguém é feliz com fracasso. Acho que isso é fundamental. Ninguém é feliz. Ninguém é feliz em fracassar. Então, é estar do lado, é dar a mão, estar juntos, é construir algo que seja realmente significativo. E cada criança traz frustrações, histórias de vidas, e que às vezes não consegue ter uma resposta daquilo que a gente esperava, né? E a gente precisa olhar cada um do seu jeito e respeitar essas individualidades. Eu vejo muita gente trabalha com uma matéria que é matemática, eu acho que foi por muito tempo segregadora, foi muito usada, ainda né? Para você selecionar, quer fazer um concurso, bota a prova de matemática mais difícil, né? Bota aquela lascando, que aí você já tem um índice imenso, quer dizer, para muitas pessoas da sociedade, a matemática é um bicho-papão mesmo, e muita gente aceita isso. Eu vejo famílias na escola falando, meu filho pode ser mal em matemática, mas não pode ser mal em geografia. Canso de ouvir, história e geografia é decoreba, matemática ele pode tirar nota baixa, história e geografia não. E não é assim, gente, não é isso, né? Então, vejo muito professor de matemática num pedestal de arrogância que às vezes é fora do contexto. Meu aluno não sabe matemática, se ele não sabe matemática, ele não sabe nada. E talvez a matemática que ele não sabe é a que não serve para nada. Só que, então, que bom que ele não sabe. E isso é forte, entendeu? Isso para mim é forte e não é isso que eu quero construir. Mas quando eles percebem que existe uma relação, tudo é mais fácil. Eu não tenho problema de indisciplina. Eu não tenho problema porque eles sabem o que eu quero para eles, né? Eu acho que até a maneira da gente falar com eles, a gente tem que ter algum cuidado, porque são crianças, são jovens, né? Eu nunca falo vocês entenderam, eu falo me fiz entender.
Porque é diferente, se você parar... Vocês entenderam, olha a minha arrogância. Eu sou professor, vou lá, sou feirão. Vocês entenderam? Porque eu expliquei. Agora, me fiz entender, porque às vezes a gente explica de uma maneira que ele não esteja entendendo. Mas a minha explicação é que não está conectando ali com as zonas de desenvolvimento proximais dele, ali com aquelas conjecturas que ele precisa. Então, eu preciso de outras formas, de outras estratégias, de outras metodologias. É baixar um pouquinho, né? Baixar um pouquinho e pensar no que a gente quer para o outro, né? O que eu quero para o outro. E senão a gente vai estar fazendo o quê? Reproduzindo robôs, reproduzindo crianças. Ah, que lindo que ele sabe resolver uma expressão do tamanho de um quadro, né? E não é isso. Assim, outro dia eu estava fazendo um problema e como a base, eu gosto muito de falar em base, acho que eu ando lendo demais sobre a base, aquilo vai ficando muito forte. Eu estava trabalhando com eles situações, problemas de valor numérico de expressão algébrica, né? Uma coisa é você botar uma expressão ali, né? Botar A mais B e ficar substituindo letra por número. Já fiz isso na minha vida, a gente faz muita coisa, também vou chegar aqui que eu não fiz, não. A gente, nada melhor do que o nosso tempo e experiência, né? Então, eu fiz uma situação de trabalhar o quilowatts-hora. Primeiro perguntei a eles o que era o quilowatts-hora. Quase ninguém sabia. É uma unidade medida. Unidade medida? Que unidades vocês conhecem? Litro, metro, escola privada, particular, 7º ano. Aí eu falei, o quilowatts-horas é uma unidade de medida. Eles, professor? Mano, que isso? É a medida de energia que você consome, energia consumida por uma casa, por um objeto, E aí a gente foi trabalhar um pouco da ideia de energia, né, da lâmpada. Aí eu botei uma situação de uma lâmpada incandescente, que a gente quase não vê mais, aquela antiga de 100 watts. Aí depois foi para fluorescente, quanto você gastava uma casa com a lâmpada ligada durante 10 horas. Aí a fluorescente, eu mostrei para eles que é uma tecnologia onde você tinha a mesma luminosidade, mas com consumo menor, né, de watts de energia. E hoje a gente tem a lâmpada LED, em que é muito menor, acho que acho que é 1/10, porque eu acho que a incandescente deu R$15, a outra deu R$1,50 por mês, a LED. Aí eles falam, mas a LED é muito mais cara, então a gente tem que pensar no custo-benefício. É muito mais cara, mas dura quanto? As coisas vão se abrindo, entendeu? Porque aí aluno começa a pensar, gente, aí a gente tá feito, porque eles vão dar uma surra na gente, porque eles... Aí um aluno pesquisando, porque eu gosto muito que eles pesquisem, eu falei, quanto é o quilowatts no Rio de Janeiro? Aí eles olharam lá, 64, tem uma tabela, professor, aqui, olha, até 50 é tanto, aí eu entrei lá no site com eles, aí eu falei, e depende do consumo, né, de energia, você tem um valor para o quilowatts, aí 64 centavos, até 50, mas ninguém gasta 50, né, professor? Eu falei, não sei se ninguém gasta, mas assim, até 50 é isso, uma lâmpada a gente vai ter que usar a tabela até 50, porque eu estou trabalhando com a lâmpada, eu não estou trabalhando com os outros objetos que eu tenho na casa. E a galera, e aí depois um aluno entrou numa tabela do Rio Grande do Sul, aí ele, professor, no Rio Grande do Sul, a energia é mais barata. Por quê? Se é tudo no Brasil. Aí eu, por quê? Aí me quebrou. Então eu falei, não sei, gente, será que é porque lá tem mais hidrelétrica? Será que... Aí eu falei, não sei. Essas são perguntas que a gente não sabe e às vezes responder. Eu falei, não sei mesmo. Aí eles, porque não era para ser o mesmo valor no Brasil inteiro? Eu falei, não, mas não é. Então, de região para região, está mudando o valor do custo do quilowatt, né? E o legal, assim, depois que eu fui pesquisar, porque isso é legal, o moleque trouxe o desafio para mim também. Aí eu vi que a diferença está no ICMS, sabia? O ICMS é que pesa no valor ai meu Deus, meu cachorro, no valor da energia, do quilowatts, porque tem a tributação de cada cidade, de cada estado, né? Então a luz vai variar, o valor da luz, porque tem os impostos que pagam em cima dela.
mas a minha associação inicial era se tinham fontes de energias, outras fontes, e barateava aquela energia. Mas, assim, me desafiou, porque foi uma curiosidade que eles trouxeram, eu levei para eles trouxeram uma para mim. E a gente aprendeu um monte de coisa juntos. Então, é por aí, entendeu? É criar uma situação-problema que tenha significado, que não precise vir arrumada nos modelos de um probleminha formal, como a gente vê, mas onde a gente consiga explorar aquela situação e realmente ver por trás dele todos os problemas que a gente pode pensar. Não sei se é isso, não sei se eu estou sabendo me expressar, mas tudo que a gente pode explorar, né? Explorar a questão da sustentabilidade, a questão da consciência ecológica, de consumo de energia, ainda é caro, fazer essa reflexão, porque para ter um objeto com menor consumo eu pago uma diferença, mas isso é importante para um planeta melhor. São essas conexões. Falei muito. Muito bom, Luiz Felipe. Essa sua vivência, né, que você trouxe aqui em relação à resolução de problemas, que vai muito além, né, da sala de aula, né, essa questão de envolver os alunos, envolver a sociedade, envolver os professores, né, nesses projetos aí, que é um grande projeto de resolução de problemas. Fantástico, assim, né? Eu já tinha ouvido, mas toda vez que eu te ouço é diferente, entendeu? É uma coisa que realmente inspira, assim, para... Você sabe, né? Não tem jeito, né? É difícil não encher, né, assim, de orgulho e falar de você, né? E falar que você realmente é um exemplo para todos nós, educadores, os futuros educadores, né? Porque você mostra que não precisa de muito, né, para a gente ser um professor que faz a diferença, né? Você está lá na base, na escola pública, você faz um projeto lindo, tanto quanto foi na escola particular, né? Aqui mesmo você citou 2 exemplos que foram em realidades diferentes, mas que trouxeram à tona aí muitas pesquisas, muitas curiosidades, né? Muito envolvimento dos alunos, que eu acho que essa é a grande questão, né? De sair daquele pedestal de professor de matemática, eu sei tudo, e se colocar, né, ali junto com eles para buscar soluções, buscar até problemas, né, que surgem durante a aula. Então, isso é o que eu acredito também, né? É difícil a gente praticar isso, porque é difícil, né? A gente está aberto completamente a essas questões, né? A gente, assim, tirar totalmente, né, as nossas, como se diz, nossas armas ali, né? A gente está livre ali para discutir com os alunos, sem medo de falar, não, isso eu não sei, mas vamos pesquisar, vamos descobrir juntos. Então, é realmente um verdadeiro aprendizado aqui com você, tá? Nessa tarde, né? Nessas horas que você se disponibilizou. E incrível, assim, realmente. Muito obrigada. Muito obrigada. Aline, eu não estou ouvindo a Aline. Não sei se vocês estão ouvindo. Agora sim. É mau contato aqui. Então, eu queria chamar a atenção aqui que eu achei muito interessante a sua estratégia para preparar os alunos para a resolução de problemas, né? Na semana passada, a gente discutiu um texto, como eu te falei, e as autoras trazem 3 formas de trabalhar com a resolução de problemas. Uma é trabalhar o ensino sobre resolução de problemas, que eu acho que é aquilo que você mostrou, né, com aquela arte lá dos papéis picados, né, de preparar os alunos para as etapas na metodologia, né? E aí ela falou de outras metodologias, de outras concepções, que era o ensino para a resolução de problemas e o ensino através da resolução de problemas, né? Quer dizer, para a resolução de problemas é o que se faz no tradicional, em que você apresenta o conteúdo e depois o aluno vai resolver os problemas. Quer dizer, você ensina matemática para resolver problemas.
E através da resolução de problemas é o que você faz, né? Você apresenta o problema e a partir daí, né? Quantos conteúdos você trabalhou a partir dos exemplos que você apresentou aí de problemas, né? Então, esses seriam os exemplos do ensino através da resolução de problemas. Então, acho que foi muito bacana, acho que a fala dele, gente, sem saber do texto, dialogou pra caramba com aquele texto que a gente leu e discutiu na semana passada. Não sei se vocês pensaram sobre isso. Então, quero agradecer mais uma vez. O professor Luiz Felipe é uma inspiração, gente. É o professor que assim, é uma inspiração para a gente, esse trabalho todo que ele faz. A gente tem muito a aprender com ele. Ele é um parceiro nosso, ele vive nas minhas aulas, tá, gente? Sempre, todo período ele é chamado para uma aula, para participar de alguma aula minha, que eu acho que a gente tem muito a aprender com o professor Luiz Felipe. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço, e assim, sou professor, hoje acordei 10 para as 5 para dar aula aqui. A relação da... Mas é muito bom, é onde você sai esgotado, mas você sai feliz, né? Acho que é uma coisa que só quem é professor vai entender, né? Quando eu vejo, às vezes, professores fazendo calendário, riscando o dia, eu fico, meu Deus, está contando os dias para morrer, porque a gente, às vezes, você vê isso na escola, vai lá e vai fazendo um X cada dia. Eu falei, parece que você está contando os dias da morte. E não é assim, eu não vejo assim. Eu vejo assim, é muito legal, porque a gente se constrói também, é o que você falou, Aline. A gente, quando a gente parte de um problema, as coisas vão surgindo, né? As coisas vão aparecendo, então eu também quero ser desafiado, eu quero fazer descoberta. Eu não sou o detentor do saber e vou chegar ali e ficar passando tudo para eles. Eu quero que eles também me tragam questionamentos que eu vou ter que pensar, e fica bom, é bom para os dois, né? Não é só para um. Então, por que em cada estado a energia é um valor? Não sei, quero aprender. Porque, para mim, eu errei feio. Para mim, era questão de energia, que pode ter um pouquinho, mas o ICMS pesa muito, né? Então, tem lugares que é muito alto, a gente paga impostos, tributações muito altas. Então, assim, isso pesa no valor da energia. Então, a gente está aprendendo junto, né? Assim, a minha fala é fala de sala de aula. Então, às vezes, botaram aqui brincando para o MEC. Não, que MEC? Deus me livre, eu morro lá dentro, vou me matar, vou sofrer, aí eu vou ficar lá no MEC sofrendo. Não, assim, recebi convite esse ano para a prefeitura, para a Secretaria de Educação, eu não quero, acho que quando a gente está dando certo com as crianças na sala de aula, é onde eu tenho que estar junto com eles, porque é ali que eu estou fazendo a transformação. E às vezes, quando a gente vai para uma secretaria ou para um lugar público, a gente entende que vai ter que seguir concepções políticos partidárias, às vezes, que não são, onde a criança não é a prioridade, porque a gente vê principalmente na educação, políticas de governo e não políticas de Estado. Então, se eu acreditasse que a gente faz uma política de Estado, aí vale a pena. Agora, quando são políticas de governo, aí não vale a pena. Porque aí eu estou saindo de sala de aula, mas eu tenho certeza que é onde eu estou dando o meu melhor, que é para a criança. Então, essas coisas... mas outros podem, a gente pode fazer com outros. Não é assim. Às vezes o que você quer fazer foge muito, porque já imaginou crianças pensantes? Aí é complicado, né, gente? É um perigo, né? A gente botar um monte de criança refletindo, raciocinando, porque o raciocínio lógico é uma das coisas da matemática que ninguém te tira, né? Depois que você desenvolveu, ninguém tira mais, então acabou. Então, até nesse assalto que eu sofri, que eu joguei o carro e pulei, se não tivesse um raciocínio lógico na hora ali, uma tirada de que vai dar certo, eu não teria feito, mas assim... são essas coisas que a gente vai adquirindo e que não se perde, né? Uma coisa que não se perde, né? Raciocínio empodera, liberta e oportuniza. Então, uma matemática que faça sentido, ela não é uma matemática que a gente tem um olhar apenas para o escolar e para o acadêmico. É um olhar para o ser humano, né?
Eu não estou acompanhando ali o chat, deixa eu ligar aqui de novo. Tem uma pergunta da Giovana, ela pergunta se você tem alguma referência sobre essa metodologia, né, resolução de problemas, ou até mesmo de projetos. Eu gosto muito de ler. Tem muitas publicações boas. Eu estava lendo um livro bom do professor. Você viu esse livro do professor nas séries, Formação de Professor das séries de matemática das séries iniciais, que são de um grupo? Deixa eu pegar, posso pegar aqui um minutinho? Claro. Tá sem áudio, Luiz. Tá desligado. Formação inicial de professores de matemática em diversos países. É uma coletânea, como se fossem alguns artigos. Eu gosto muito de ler artigos também, entendeu? A gente tem uma biblioteca na Unesp muito rica também, que eu consigo pegar muitas coisas, é gratuito. Então, eu gosto muito de ler trabalhos de alunos, muito. Gosto de ler muito trabalhos de alunos de graduação, de mestrado, porque eles acabam fazendo estudos específicos daquilo ali. Então, você tem uma literatura rica, né? Eu vim passando a gostar de ler trabalhos, porque eu comecei a entender que o aluno estudou aquilo e me entrega aquilo pronto, e eu posso não concordar com tudo, mas me dá aquele trabalho, me dá aqueles temas mais detalhados. Aí foi uma coisa que eu acabei pegando o gosto por ler dissertações e artigos e trabalhos de conclusão de curso, porque vocês que estão fazendo faculdade sabem, estão no início, mas vocês vão passar pelo período do sofrimento do TCC lá e aí você tem que estudar muito, tem que ler muito, tem que fundamentar muito, né? Assim, tem um orientador que vai te guiando e você entrega um texto bom. E aí eu gosto de degustar o texto já todo trabalhado, porque já veio arrumadinho. Então a gente encontra. Eu gosto muito de ler trabalhos de universidade, eu gosto, não sei. Esse aqui eu gostei, eu li há pouco, mas eu acho que vale. Vocês que estão estudando, formação inicial de professores de matemática em diversos países. Gostei muito, porque ele dá uma variedade, mexe com muita coisa. Aqui, com alguns temas, resolução até de problemas, né? Acho legal. Assim, eu leio muito isso, mas cada um vai encontrando o seu feeling, né? Não gosto muito nada que não tenha umas referências que não sejam interessantes. Assim, tem que ter uma referência legal de uma universidade boa. Assim, não é universidade boa, mas tem umas loucuras hoje na internet que são meio doidas, né? Obrigada, Luiz Felipe. Muito obrigada. Vamos tirar uma foto, pessoal? Quem puder aparecer na câmera. Vamos registrar esse momento. O perfume. Passar um perfume. Bem caprichado. Quem mais vem? É meio doido mesmo, né? Porque assim, quando eu ia dar aula para as crianças online aqui, eu passava perfume mesmo. Eu falava assim, gente, você tá brincando? Eu tô falando que é verdade. E eu não entendia por quê. Daí eu falei, meu Deus, eu devo estar ficando maluco, né? Mas eu fazia isso. Você tá falando, mas a Luzia falou isso, mas eu até aqui em casa me perguntar, para que tu passa perfume? Eu falei, não sei, gente, é o ritual. Eu sou alérgica, então eu só falei brincando. Mais alguém vem? Daniel está com a câmera quebrada. Vamos, gente, aparecem mais aí na câmera, rapidinho. Só tirar uma foto e a gente vai embora. Tirei uma. Tirou, Luzia? Não, tirei não, Aline. Tem que avisar, né, bonitinha? Senão só você fica bonita na foto.
Olha, gente, é uma coisa muito engraçada. Às vezes a gente está em uma reunião e a gente vê alguém assim, ó. Só tem uma, né? Só tem uma olhando que tirando foto. Olha, apareceu mais gente aí, Aline, ó. Vinícius, tô vendo Leandro. o Lucas, finalmente estou conhecendo o Lucas. É o Lucas. Leandro. Não sei se eu já tinha visto o Leandro, acho que não, hein? Não. A gente já tinha visto, a Juliana também. Daniel está mascarado. Leandro tá barbudo agora. Lembro dele sem barba. Ó, vamos lá, hein? Ó, apareceu mais uma, Flávia. Oba! X. Tirei. Essa já é a segunda. Peraí, deixa eu salvar. Vai tirar mais? Tirei mais uma, quer dizer... Acho que tá bom. Bom, saiu todo mundo que tá com a câmera aberta aí. Então tá. Beijo, pessoal. Encerra a Tchau, gravação. galera. Boa. Gravação. Obrigado pela oportunidade. Ah, tá? vou encerrar. Obrigada. Obrigado. Vem, Felipe, uma coisa antes de você ir rapidinho, Luiz. Queria perguntar se você tá, se lá você ainda está trabalhando com alunos autistas.